Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje, aqui no canal dos concurseiros, o nosso curso de LEP, Lei de Execuções Penais. Eu sou o professor Demétrio Dantas e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de leis, de Lei de Execução Penal, que é uma lei importantíssima para o teu concurso, importantíssima. A gente está fazendo aqui um curso super completo, com teoria, com questões, com jurisprudência, para que vocês possam obter o máximo de resultado. E o máximo de resultado, para mim, é acertar todas as questões de LEP na prova de vocês. Eu sou o professor Demétrio Dantas, trabalho com concurso público há 20 anos dedicados a concurso público, dando aula em diversas capitais do Brasil. E agora, gravando aula aqui também no canal dos concurseiros. Isso é um prazer muito grande para mim, fazer parte dessa família, e eu espero conseguir ajudar você no teu grande êxito, que vai ser a tua aprovação no concurso público, tá certo? Estudar legislação é uma das tarefas árduas, porque o ponto de partida é a legislação. É óbvio que uma legislação como a LEP, nós temos vários livros, várias leis comentadas, vários comentários, mas o ponto de partida é estudar a legislação seca. Então, eu aconselho você, até antes de dar uma olhadinha nessa aula, se você quiser dar uma parada nessa aula agora, pega a Lei de Execuções Penais, pega a LEP e dá uma lida nela. Eu não gosto de estudar a legislação de uma sentada só. Eu costumo dizer aos meus alunos, olha, pessoal, estudar a legislação cansa. Estudar a lei cansa. Não é uma leitura qualquer, não é uma leitura doutrinária, não. É uma leitura diferenciada. A leitura da lei é uma leitura diferenciada. Então, assim, se você acha que a Lei de Execuções Penais é um pouco grande, e ela tem mais de 100 artigos, claro, ela é uma lei grande, você estudará por partes. O nosso objetivo aqui é passar a mastigar exatamente tudo que a LEP pode pedir para vocês, que a prova pode pedir para vocês de LEP. Mas que você tem que dar uma olhada na LEP como um todo tem. E precisa efetivamente dar uma lida na lei seca. Então, o primeiro ponto é dar uma lida na legislação. Se você quiser assistir essa aula sem ler a legislação, você vai ter proveito, óbvio. Mas se você ler a legislação, vai estar muito mais, vamos dizer assim, fácil da gente sedimentar esse conteúdo que eu vou passar para vocês agora, começar a passar a partir de agora, se você tiver lido a legislação, tá bom? Mas seja muito bem-vindo. Espero que vocês curtam o curso, que estudem e que ao final façam uma excepcional prova. Podemos começar, né? Então, pessoal, vem comigo aqui, ó. Vamos para cá. Lei de Execuções Penais, e a gente vai começar conversando, ó, sobre a pena, o alcance da pena, a classificação e alguma coisa sobre assistência, tá certo? Vamos conhecer a fundo a LEP aí para o seu concurso. Tudo bem, pessoal. A pena no Brasil. Meus amigos, a pena, ela é uma espécie de sanção penal. A pena é uma espécie de sanção penal. A sanção penal no Brasil se divide em dois tipos. A sanção penal pode ser a pena e pode ser a medida de segurança. A sanção penal no Brasil pode ser a pena e pode ser a medida de segurança. A pena é uma sanção penal. A pena é uma retribuição, é a consequência da consecução de um crime. A retribuição que você recebe por você cometer um fato típico, antijurídico e culpável. Meus amigos, a pena no Brasil, ela é polifuncional. O que significa dizer, Demétrio, que a pena no Brasil ela é polifuncional? Vamos para cá, ó. Ela serve como retribuição, ela tem um caráter retributivo, ela serve como prevenção geral, ela serve como prevenção especial e ela serve como reeducação. Meus amigos, quando eu digo a vocês que a pena tem um caráter retributivo, quando eu digo a vocês que a pena é retribuição, significa dizer que a pena vai ser dada em retribuição ao que você fez de errado para a sociedade. O Estado, através do direito penal,
age de forma violenta. Se você age com uma violência na sua vida cotidiana, e isso fere, obviamente, comandos estatais, o Estado vai responder tão violento quanto, se não mais, através do direito penal. Meus amigos, todos aqueles que cometem um fato típico antijurídico e culpável, todos aqueles que praticam uma infração penal, devem ser retribuídos pelo Estado do erro que cometeram. O caráter retributivo da pena é aquele caráter que diz que a pena vai servir também para devolver ao indivíduo o mal que ele causou à sociedade. Esse é o caráter retributivo. Por isso que eu digo a vocês que a pena ela é polifuncional. Ela tem várias funções. Função retributiva é a função de devolver ao indivíduo o mal que ele fez à sociedade e a pena serve para isso. Prevenção geral. O que significa prevenção geral, turma? Prevenção geral significa que a pena tem que servir para que as outras pessoas, consigam perceber que se errarem, vão receber aquela reprimenda. A prevenção geral serve de modelo para que as pessoas vejam que se errarem como você errou, receberão a reprimenda estatal. Por isso que serve também a pena como prevenção geral. A pena é prevenção especial. Ela serve tanto para retribuir o mal que você causou à sociedade, como para dizer assim, olha, se você fizer de novo, vai receber isso de novo. A prevenção geral é direcionada às pessoas, que você sirva como exemplo para as pessoas, para que as pessoas não venham a delinquir. E a prevenção especial é para você mesmo. É aquela que diz assim, olha, se você vier a delinquir, você vai ter isso aqui de novo e ainda mais agravado, porque agora você não vai ser mais primário, você vai ser reincidente. Então, essa ideia de uma pena polifuncional é a ideia de que a pena tenha várias funções. Uma função de retribuir o mal que o indivíduo fez à sociedade, uma função de que ele sirva como exemplo para as outras pessoas e a isso previne que as outras pessoas venham a cometer crime. Um exemplo de que ele não volte a delinquir, porque ele sabe que se ele voltar a delinquir, ele vai terminar aqui novamente, e serve para reeducá-lo. A pena tem uma função de reeducação, tá certo? Então, se perguntarem a vocês quais são as finalidades da pena, as finalidades da pena são várias: retributiva, educativa, preventiva, tá certo assim? A pena no Brasil ela é polifuncional. Muito bem, meus amigos, muito bem, muito bem, muito bem. Qual é o alcance da lei de execuções penais? Meus amigos, o processo penal, ele se divide em duas partes. O processo de conhecimento e o processo de execução. No processo de conhecimento, o processo de conhecimento inicia-se com a denúncia feita pelo Ministério Público, na esmagadora maioria das vezes. O Ministério Público faz uma denúncia, o juiz recebe, está instaurado o processo. Esse é o processo de conhecimento. O juiz vai fazer a instrução processual e, efetivamente, ao final, o juiz vai dar uma sentença. Depois da sentença do juiz, começa a chamada fase de execução. É aí onde aparece a LEP. A Lei de Execuções Penais é uma lei que cuida exatamente dessa fase. Não é uma lei que cuida do conhecimento, não é uma lei que cuida do processo em si. A LEP cuida da execução da pena. As pessoas acham que devem contratar um advogado criminal e quando terminar a sentença o advogado deve estar dispensado. Mas pessoal, e quem é que vai acompanhar? Quem é o advogado que vai acompanhar a execução da pena? Não, mas a execução da pena, eu vou lá cumprir minha pena e acabou-se. Mas existem várias coisas que podem acontecer durante a execução. Durante a execução da pena, existe detração, remissão, progressão de regime, livramento condicional, vários incidentes que podem ser discutidos durante a execução da pena.
E se você tiver com um advogado, é muito mais fácil do que o juiz da execução de ofício, ou que um defensor público qualquer, ou que você espere um mutirão que aconteça, para que possa efetivamente você ganhar um benefício desse. O advogado deveria estar vigilante para que você pudesse dizer, olha, e aí, doutor, eu posso progredir? Pode, vamos requerer a progressão de regime. Meus amigos, em regra, o papel do juiz que conduziu o processo de conhecimento, que conduziu o processo penal, se acaba na sentença. Porque depois da sentença, quem toma conta da execução da pena é um outro juiz, chamado de juiz da execução. Meus amigos, vamos ver aqui o alcance da LEP. Ó. A LEP é aplicada em casos de sentenças absolutórias impróprias, no caso de aplicação de medidas de segurança. Olha, quando a sentença é condenatória, óbvio, a LEP vai ser aplicada, claro. Mas a LEP também é aplicada no caso de sentença absolutória imprópria. O que é a sentença absolutória imprópria? É aquela sentença que não aplica uma pena, mas aplica uma medida de segurança. Pessoal, quem é que recebe medida de segurança? Os inimputáveis. Doentes mentais, por exemplo. Os doentes mentais recebem internação em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. A internação no hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial são medidas de segurança. Quando o juiz percebe que o indivíduo tem problemas mentais, por exemplo, o juiz não absolve ele. Mas o juiz também não aplica uma pena. O juiz, por exemplo, manda ele para uma internação no manicômio judiciário. Essa sentença que determina a internação no manicômio judiciário é chamada de sentença absolutória imprópria. A LEP também é aplicada nesse caso. Meus amigos, não é aplicado no caso de medidas socioeducativas. Por quê? Porque medidas socioeducativas não estão no âmbito do direito penal. As medidas socioeducativas estão no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. De outro direito, outro ramo do direito, é o direito da infância e da juventude. É o direito da infância e da juventude quem vai cuidar disso. Então, efetivamente, medidas socioeducativas, que são aquelas aplicadas a adolescentes. Medidas socioeducativas só são aplicadas no âmbito do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A LEP não é usada na aplicação de medidas socioeducativas. Meus amigos, a LEP aplica-se também ao preso provisório. Quem é o preso provisório? É o preso que está preso antes da sentença. Quando eu fico preso antes da sentença, a LEP incide em cima de mim para que tudo que a LEP vai falar sobre direitos, deveres e obrigações também incidam naquele preso provisório. Também incide ao condenado pela Justiça Eleitoral, quando recolhido a um estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. O indivíduo preso por uma sentença oriunda da Justiça Eleitoral, quando ele está recolhido no estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, sujeito a um estabelecimento comum, é óbvio que incide as regras da LEP. E isso faz com que se impeça um tratamento discriminatório de presos e internados submetidos a jurisdições diversas. Isso faz com que se impeça um tratamento discriminatório. Meus amigos, esse é o alcance da LEP. Além dos presos condenados comumente, essa galera também recebe os benefícios, os rigores da Lei de Execução Penal. Tranquilo? Meus amigos, vamos dar uma olhadinha na jurisprudência? O que a jurisprudência, que é tão importante em dias atuais, tem dito pra gente? Olha só. Abre aspas. Os presos que estiverem recolhidos em estabelecimento penal militar, devido à omissão da lei castrense, também serão submetidos aos preceitos da LEP. Olha que legal. Isso é o STF falando num HC do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro, do STF não fala, mas do STJ, do ministro Gilson Dipp. STF e STJ
STJ, através do ministro Gilson Dipp, disse que, devido à omissão da lei militar, em razão de a lei militar não falar nada sobre a execução da pena, aos presos que estiverem recolhidos em estabelecimento penal militar, nós também utilizamos as regras da LEP. Beleza, pessoal? Tranquilo? Informação da jurisprudência, muito legal. A gente está trabalhando ainda qual é o alcance dessa lei de execuções penais. Muito bem, pessoal. O que é classificação? Reparem a vocês que quando a LEP começa a caminhar, ou quando a gente começa a entrar na LEP, a gente se depara com uma regrinha chamada de classificação. O que é classificação? Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Meus amigos, existe um princípio que é muito importante, é o princípio da individualização da pena. A pena deve ser cumprida de acordo com as características individuais de cada um. E para isso, assim que o indivíduo entra no sistema penitenciário, assim que ele começa a cumprir a pena, é feita uma classificação dele. E eu utilizo antecedentes e personalidade para classificá-lo. Quem faz isso é o estabelecimento prisional. É o estabelecimento prisional que tem uma comissão interna que vai cuidar da classificação do preso. Então, todo preso que começa a cumprir pena, que começa a ir para os estabelecimentos prisionais, Brasil afora, deve passar por uma classificação. Beleza? Meus amigos, você já ouviu falar em comissão técnica de classificação? A gente falou aqui agora há pouco tempo que tem uma comissão que cuida da classificação. Mas o que é comissão técnica de classificação? Vamos dar uma olhadinha. Essa comissão é a comissão responsável pela classificação. Ela elabora um programa individualizador. E ela é auxiliada pelo Centro de Observação Criminológica. Então, quem faz a classificação, vamos voltar, a Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação faz essa classificação dos presos que estão executando pena, começando a executar a pena. Ela elabora um programa individualizador para que a pena seja cumprida de acordo com as características de cada indivíduo. E ela é auxiliada por um Centro de Observação Criminológica. Muito bem. Qual é a composição dessa Comissão Técnica de Classificação? Reparem, a Comissão Técnica de Classificação, ela tem uma composição para as penas privativas de liberdade específica. Então, quando a pena for privativa de liberdade, Demetrio, eu não estou entendendo. Bem, lá nas aulas de direito penal, nós temos aqui um curso meu de direito penal no canal, nós já falamos sobre isso, mas aqui merece eu destacar. Existem 3 tipos de pena, basicamente, no Brasil. A pena privativa de liberdade, é a pena de prisão. A pena privativa de liberdade, que é a pena de prisão. As penas restritivas de direito, que são chamadas de penas alternativas. E aqui está prestação pecuniária, limitação de final de semana, cesta básica, uma donação de coisa. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e a pena de multa. A Comissão Técnica de Classificação para a pena privativa de liberdade, para a pena de prisão, tem uma composição especial. Ela é composta de o diretor da unidade prisional, que é o presidente dessa Comissão Técnica de Classificação. Ela é composta por um assistente social. Ela também é composta por um psicólogo, por um psiquiatra e por 2 chefes de serviço. Então, a composição da Comissão Técnica de Classificação para penas privativas de liberdade, para penas de prisão, é o diretor da unidade prisional, que é o seu presidente, um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra e 2 chefes de serviço. Tá certo? Importante, pessoal. Importante. A composição da Comissão Técnica de Classificação nos demais casos, a composição da Comissão Técnica de Classificação nas penas restritivas de direito e na pena de multa é composta
por fiscais do serviço social. Então, essa composição, vamos voltar aqui, ó. Essa composição de diretor da unidade, assistente social, psicólogo, psiquiatra e 2 chefes de serviço é a composição da comissão técnica de classificação quando eu estou falando de penas privativas de liberdade. Quando eu estou falando de penas restritivas de direito, pena de multa, eu tenho uma notícia muito importante a dar a vocês, é que a composição é só essa, 2 fiscais, ou melhor, pelos fiscais do serviço social. Pelos fiscais do serviço social. Beleza assim, pessoal? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Essa é a introdução que nós tínhamos que fazer para vocês sobre lei de execuções penais. Dizer para que serve, dizer qual é a incidência da LEP, dizer para vocês sobre a comissão técnica de classificação. E esse é o nosso primeiro encontrozinho aqui no canal dos concurseiros sobre lei de execuções. Bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.